Olá pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Eu tô um pouco triste porque o 21 Pilots esteve em Curitiba e eu não estive ali. Eles estão fazendo turnê no Brasil e isso me deixa um pouco chateada, mas tudo bem, não tinha como ir mesmo. Vocês gostam do 21 Pilots também? Alguém foi no show ou não pôde ir? Nesse vídeo eu vou falar sobre livros que estão chegando e livros que estão partindo. E algumas novidades que eu tenho por aí, que eu pretendo trazer para o canal. Mas antes de falar sobre essas coisas, gostaria de dizer que todos os livros que eu falar, eles vão ter link na descrição desse vídeo. Caso alguém queira adquirir, link da Amazon. Lembrando que toda vez que vocês compram através do meu link, qualquer item, mesmo um item que não foi o que eu falei, vocês me ajudam o meu canal. Aliás, queria deixar aqui muito obrigada a todas as pessoas que andaram comprando pelo meu link. Mesmo valores pequenos me ajudam muito aqui no meu orçamento. Também lembro que eu tenho um grupo no Telegram só de recomendações de produtos, de promoções. É um grupo bem silencioso, eu quase nunca falo. O que eu andei colocando, e talvez coloque um pouco mais, é agora materiais escolares, que estamos na época em que eles entram em promoção, né, para as voltas às aulas. Então, alguma coisa assim pode aparecer daqui a pouco por ali. Me respondam se vocês têm livros aí que já estão se acumulando, que já estão na hora de sair, que livros que vocês estão se desfazendo, que livros vocês estão adquirindo, que eu vou gostar muito de saber. Então, eu comecei 2025 pensando, esse ano eu quero comprar menos livros. Na verdade, eu prefiro não comprar livro nenhum e ler só aqueles que eu já tenho. Mas aí eu já comecei em janeiro, indo num sebo para trocar livros, né? Então eu fui com o intuito de trocar, mas acabei comprando também, porque nunca dá elas por elas, né? Os livros que a gente dá por outros novos, às vezes o valor ultrapassa, e quando eu vi eu já estava comprando livros. Então vou falar aqui alguns livros que eu tenho a intenção de mandar embora, alguns que já saíram, inclusive. Dos que não estão aqui, que eu já passei, eu passei o primeiro e o segundo livros do Diário da Bridget Jones. Porque, assim, gente, não é um livro que não me convenceu, sabe? Ele é engraçado e tudo, mas eu não gostei, sabe? Achei muito pobrinho. Realmente é um livro que não me agrada. Acho que se eu quero ler um livro mais leve, eu posso pegar a Anne de Green Gables, posso pegar algum livro infantil mesmo, que é um clássico, que vai ser uma leitura leve e um pouco mais prazerosa mesmo do que esses Diários da Bridget Jones. Um foi até o meu marido que me deu, eu tirei fora a dedicatória para poder passar adiante no sebo, mas não deu, não quis ficar. E um que vocês talvez já suspeitem é alguma poesia do Carlos Drummond de Andrade, que eu já fiz vídeo aqui no canal, dizendo o quanto eu não gostei daquele livro, mas que eu daria uma chance para Antologia Poética. Mas assim, gente, eu mal comecei a ler o livro Antologia Poética e eu já tive a mesma sensação de não estar gostando de nada do que eu estava lendo e pensei, por que eu vou insistir com isso, sabe? Não tem porquê, existem muitos livros bons e esse não foi um livro que falou pra mim, né? Eu respeito quem gosta, acho que alguns livros vão fazer mais sentido para algumas pessoas do que para outras, então tô dando tchau pro Carlos Drummond. Ainda assim, eu sou grato a ele porque ele descobriu algumas pessoas, como a Adélia Prado, a Cora Coralina. Então, ele descobriu poetas importantes também, porque ele tinha nome. Então, ele ajudou outras pessoas a se tornarem conhecidas. Mas, particularmente, a poesia dele mesmo. Não é que eu não goste de nada, mas eu gosto de muito pouco. Então, não sei. Vou passar adiante. Um livro novinho. Outro livro que eu comprei numa fase estranha da minha vida. Não sei se vocês já compraram livros assim, tipo, achando que aquele livro vai responder algum tipo de anseio. É A Representação do Eu na Vida Cotidiana, do Erving Goffman. Parece que ele é um clássico, assim, mais voltado para o pessoal da psicologia. Esse livro aqui, ele vai tratar das pessoas como se estivessem num teatro, como se elas fossem autoras, não que elas estivessem, vamos dizer, se fazendo, né, sendo hipócritas ou fingidas, mas que todo mundo tem uma intenção de vender uma imagem sua para o próximo, seja em algum determinado momento, mas cada pessoa cumpre papéis, né? Num grupo, uma pessoa pode ser mais líder e o outro não, mas de repente este mesmo líder em outro grupo pode não se sentir o líder e se sentir deslocado ou num outro papel. Eu acho a discussão em si muito interessante, acho que ela tem muito a ver com a nossa vida social. E esse tipo de comportamento humano me chama muito a atenção e eu tenho vontade de ler sobre isso,
Mas esse livro, ele acaba sendo bem teórico, é só eu me distrair um pouquinho, eu perco o fio da meada do que o autor tá dizendo, e eu fiquei pensando, mas será que pra pensar nisso eu preciso de toda essa teoria? Então eu senti que, não sei, talvez eu ainda dê uma passada assim nas páginas pra ver o que eu acho, mas acho que eu vou acabar passando mesmo esse livro que é tão teórico. Livros adquiridos, então. Os sebos é aquela coisa, né? Nem sempre a gente encontra a nossa lista de desenhos da Amazon no sebo, né? Então eu peguei aqueles livros que eu tinha interesse em ler, não era a minha prioridade, mas que eu sabia que encontraria nos nossos sebos. Então eu fui no talvez infalível Érico Veríssimo, Noite. Eu não me lembro mais. Sinceramente, eu li a sinopse, mas não me lembro mais do que trata o livro. Só me lembro de ter ficado interessada, tá? Eu sei que tem um protagonista na história e é um pouco misterioso. Então, resolvi dar chance, assim, meio às cegas. Outro livro que uma pessoa até já tinha passado aqui e me recomendado, eu não me lembro o nome de quem foi, mas foi no vídeo que eu gravei sobre o continente. E aí ela me falou do incidente em Antares. E assim, é um livro bem grandinho. Olha como a letra era grande. E estava em boas condições, também da editora O Globo. É mais velhinho. Aliás, todos os livros do Érico que eu tenho são livros antigos. Isso foi uma coisa que eu reparei. Eu não tenho um livro dele que seja novo. E outro que eu comprei. Eu achei o livro, assim, a coisa mais linda. Já não se fazem mais livros assim. Olha aqui. As letras douradas. Olha que linda essa lateral. E a capa tem textura. Letra enorme. Então, A Vida de Joana d'Arc. O que eu já li de Joana d'Arc foi A Mulher Forte, da Regine Pernon. Tem vídeo no canal. Eu li também Recordações Pessoais de Joana d'Arc, do Mark Twain, que também tem vídeo no canal. Por sinal, um vídeo que eu tive bom engajamento. É um livro muito bom, tá? Também acho que vou deixar na descrição aqui. Esse livro da Joana d'Arc não é uma história real de Joana, mas é, assim, muito bem baseado. O Mark Twain se baseou muito bem em fatos históricos da vida dela. E como é uma figura que sempre me chamou atenção, não só religiosamente, mas historicamente, a figura da Joana d'Arc, eu quis ler esse livro que eu já tinha tentado ler uma vez na época da faculdade. Tinha lá na biblioteca, mas eu acho que não era bem o meu momento. Eu não sei se esse livro ele é infantil, mas eu sei que o Érico, ele teve uma fase, ele tinha livros que ele escrevia para as crianças. Mas enfim, é o Érico Veríssimo, né, escrevendo sobre a vida de Joana d'Arc, então eu resolvi adquirir. E agora, então, os lidos de janeiro. Finalmente terminei 100 Anos de Solidão, que eu vinha lendo do ano passado. Já tem vídeo no canal, foi um vídeo que teve pouquíssimas visualizações, e eu suspeito que é porque eu usei algumas palavras proibidas aqui no YouTube, mas enfim, eu quis falar, sabe? Porque eu não vi ninguém falando sobre isso e eu acho que é uma coisa importante, né, a respeito desse livro. Não vou repetir agora para não dar baixa, mas enfim, 100 Anos de Solidão, um ótimo livro. Vejam lá minha resenha, por favor. É um livro que... 100 Anos de Solidão é um livro diferentão, sabe? Que me deu a sensação, assim, de realmente estar lendo algo muito, muito diferente. Nunca tinha lido nada assim. Eu já fiz algumas comparações nesse vídeo com o que me lembrou essa linguagem do Garcia Marques, mas achei muito diferente e gostei muito, muito. Achei um livro que tem algumas coisas realmente muito engraçadas, coisas muito fantásticas. E toda essa coisa do tempo também que o livro fala, da volta ser circular, eu achei interessante também. Ainda não vi a série da Netflix, estou pensando sinceramente se vejo ou não, tenho medo de estragar minha experiência de leitura. Mas se alguém tiver visto, por favor me diga o que achou. Um livro começado e finalizado, então, neste mês de janeiro, foi A Bailarina de Auschwitz, da Edith Eva Eger. Um livro que eu já tinha me proposto a ler nesse ano de 2025, então estou feliz de já estar seguindo com a minha fila aí de livros. Sempre gosto de tirar os livros. E assim, gente, esse livro aqui, ele é fantástico. Ele é muito bom. Como qualquer livro que fala de guerra, de nazismo, campo de concentração,
enfim, momentos difíceis da vida de um ser humano. É um livro, então, que tem todo um ar pesado, mas não tanto, porque a Edith, ela é uma pessoa muito, usando um termo bem nosso, bola pra frente, ela é uma pessoa muito positiva. Ela nunca se detém na dor e na tristeza. Por isso eu acho que é um livro que conquistou tantas pessoas, porque apesar da difícil história dela, que não se resume, que não está apenas em Auschwitz, antes e depois disso, depois da guerra, a Edith teve uma vida muito cheia de desafios, mas ela nunca se deixou levar pela tristeza ou pela depressão, ela sempre lutou muito. Então ela é realmente um exemplo de pessoa para falar de vitória, de superação, mas também uma pessoa que tentou levar isso ao máximo para os outros. Ela se formou em psicologia, né? Teve contato com o Viktor Frankl, o grande escritor também, que viveu o mesmo período que ela, em Auschwitz também. É uma pessoa que eu admiro muito, tem que fazer já uma releitura do livro dele, Em Busca de Sentido. Mas assim, gente, quem quiser ler A Bailarina de Auschwitz, assim, é um livro que, esses que eu acho que deu alta, meio hypado, né? O que é hype, mas assim, não pensem que ele não é bom por isso. Ele é um livro realmente muito bom. Grandes mensagens, muita sabedoria. Foi um livro que valeu muito a leitura. E é um livro que, assim, eu comecei a ler e não queria parar. Porque é uma história que instiga muito. Então, eu realmente recomendo para qualquer pessoa. A Edith consegue não ficar só nos problemas que ela teve, mas ela transpõe isso para a vida de qualquer pessoa. Como que ela diz assim uma coisa muito sábia, ela diz: a dor não tem hierarquia. Então não tem como a gente medir que uma pessoa sofre mais que a outra, por causa que passou por determinada situação ou outra. O sofrimento, ele faz parte da vivência humana, e isso está muito bem descrito aqui por ela, então é um livro que valeu cada centavo. E o outro livro iniciado é este aqui, Passeio ao Farol, ou Somente ao Farol, dependendo da edição, da Virginia Woolf. Então, clássico, é a minha primeira leitura com a Virginia Woolf, primeiro contato que eu tenho com ela. E assim, é um desses livros que a gente pega e sente assim, o que eu estou lendo aqui? Eu não tô acostumada com esse tipo de linguagem, ele é muito diferentão mesmo. A gente tem aqui fluxos de consciência, né? Parece que a gente está lendo um livro que, mais do que a história, existe um enredo, mas o que se passa é sempre as percepções do que está acontecendo pelo pensamento de cada personagem. Mas não só o pensamento do personagem, entra aqui também muito da voz narrativa, né? Da própria autora narrando e usando metáforas para expressar o que aquela pessoa está pensando. Mas eu vou falar mais sobre isso quando eu finalmente tiver lido e puder trazer para vocês aqui no canal a resenha do Passeio ao Farol. Mas dizer que é um livro assim que eu não tô conseguindo ler com muita velocidade. Parece que também é um tipo de livro que, se eu me distraio um pouquinho, meu filho tá fazendo bagunça na minha volta, ou qualquer coisa assim, eu já não consigo prestar atenção. É um livro que não dá para perder o fio da meada, porque a gente está tentando acompanhar aquele raciocínio da pessoa que passa de um para o outro. A gente está no raciocínio do filho, quando veja está no raciocínio da mãe, depois vai para o raciocínio do pai, e assim ela vai indo. E a gente percebe também que ela vai e volta nos eventos, então não é tão linear assim. Tudo isso mostra o quanto Virginia Woolf era realmente uma grande escritora, mas o livro não é assim na minha percepção. E com a minha experiência de leitura, não tá sendo uma leitura, assim, barbadinha, né? Não, é um livro que parece que me desafia mais. O que é uma coisa boa também, ter livros assim. Então, vamos ver. Vou trazer pra vocês. Ainda não tenho, assim, um veredicto pra dar, assim, gostei do livro, não gostei. Eu sinto que tô andando por um terreno desconhecido e logo vou querer trazer pra vocês. Mas tem frases aqui nesse livro que eu já captei que eu achei realmente incríveis. Então, com certeza não vai ser um livro que vai passar sem nada, né? Porque é Virginia Woolf e eu tô sentindo por que as pessoas realmente gostam e admiram tanto ela. E fazia tempo que eu não falava, né, gente? Eu venho lendo a Bíblia a passos muito lentos e eu estou lendo ela há um tempo aí. Eu não sei se eu comecei em 24 ou 23, acho que já faz uns 2 anos. Uns 2 anos que eu tô lendo, mas assim, eu leio sem pressa.
Então, não me lembro onde é que foi a última vez que eu falei. Acho que era em Crônicas que eu tava. Então, eu já li Esdras, Neemias, e os dois são praticamente uma continuação um do outro. Achei interessante que esse livro aqui de Neemias tem narrativa em primeira pessoa. E é a primeira vez que eu vi isso aqui na Bíblia. Não sei se tem outro livro que tem narrativa em primeira pessoa. Mas aqui tem o eu fiz, eu estava lá quando aconteceu. E é essa reconstrução dos muros de Jerusalém. E o povo sempre pisando na bola com Deus. E agora eu fui para um livro também bem diferente, que eu já tinha lido há muitos anos, quando eu era adolescente, mas estou retomando a leitura, que é o livro de Tobias, que é uma história, assim, muito boa de acompanhar, né, dos livros da Bíblia até agora. Eu acho que esse aqui é um dos mais fáceis e mais interessantes. Conselhos ao jovem Tobias, que Tobit, pai dele, dá pra ele. Então tem vários conselhos aqui muito bonitos. E dessa vez eu até marquei com uma caneta que eu tenho, já falei pra vocês, é uma caneta marca-texto. Um pouco, ó, antes eu tinha marcado com essa forte que vaza pro outro lado, mas essa fraquinha aqui, ela não vaza, mesmo no papel de Bíblia, o que foi uma grande descoberta. Essas canetas marca-texto em tom pastel, tudo de bom. Honrarás tua mãe todos os dias de tua vida, porque te deves lembrar de quantos perigos ela passou por tua causa quando te trazia em seu seio. Não te desvies de nenhum pobre, pois assim fazendo, Deus tampouco se desviará de ti, porque a esmola livra do pecado e da morte e preserva a alma de cair nas trevas. Nunca permitas que o orgulho domine teu espírito ou tuas palavras, porque ele é a origem de todo mal. A soberba, né? A soberba é um dos piores pecados que a gente pode cometer, porque ele nos cega. A gente continua achando que está certo mesmo estando errado. Guarda-te de jamais fazer a outrem o que não queres que te fosse feito. Gente, era isso que eu tinha pra falar pra vocês. Esses são os livros indo e vindo, mas os livros que eu li em janeiro, estou lendo em janeiro. Gostaria de saber o que vocês têm lido. Deixem nos comentários pra mim, que eu sempre gosto de ler os livros que vocês leem, as recomendações que tem pra mim. Agora só um detalhe, eu disse que tinha novidades, certo? E esqueci de falar as novidades. Então, pra quem ficou até aqui, vai ter o bônus de saber. Estou planejando aí uma viagem para as missões jesuíticas aqui do Sul. Para quem não sabe, as missões aqui no Sul são patrimônio histórico reconhecido pela Unesco. Então é muito legal a gente ter isso aqui pertinho, pelo menos perto de mim. E vou querer fazer uma... Não vou falar assim, da viagem para as missões, porque eu acho que no YouTube tem canais que se prestam a falar da viagem, como compra e tal, então eu vou me relacionar mais com o continente do Érico Veríssimo, que em diversos momentos ele fala dessa história jesuítica com os índios aqui no sul, então eu vou resgatar um pouco isso, e se der tudo certo, porque eu já vi que não é tão fácil assim visitar o museu, andei lendo por aí na internet, mas eu vou tentar visitar o museu do Érico Veríssimo em Cruz Alta, se eu conseguir também vou colocar nesse vídeo como um vlog de viagem, e gostaria muito que vocês nos acompanhassem, torçam para que dê tudo certo. E outra novidade também é que eu quero construir algumas estantes desse lado aqui que vocês não enxergam do meu escritório. Vou fazer um vlog de como construir estantes para livros, porque eu ainda tenho lugar aqui, mas o meu lugar já está se esgotando para tantos livros que ainda podem vir. Então eu vou querer mostrar essa jornada para vocês, graças ao meu marido que é engenheiro e sabe fazer essas coisas, porque eu não sou totalmente sem habilidade para ferramentas e construções. Até o próximo vídeo.